Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós neste momento. Hoje iremos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, ainda na sua introdução nos itens 12 e 13. Como muito bem disse o nosso irmão Claudinei na última terça-feira, como saber se essas mensagens recebidas do outro plano são provenientes dos espíritos que se apresentam ou de espíritos zombeteiros que utilizam da identidade de espíritos conhecidos para dar mais credibilidade às suas mensagens? Uma prova incontestável é realmente muito difícil de produzir, mas podemos usar indícios para acreditar ou não nessa comunicação. Quando se trata de uma mensagem enviada de um espírito próximo àquele que recebe, é praticamente impossível de confundir pelas palavras, a forma de falar e por fatos geralmente descritos que jamais poderiam ser inventados pelo médium ou por algum espírito zombeteiro. Já nos casos de um espírito comunicante, ser de alguém conhecido, é preciso ser muito criterioso e estudar muito o conteúdo da mensagem. E com isso associar o caráter e a forma de expressar daquele que se apresenta como sendo essa personalidade. Portanto, se torna indispensável analisarmos tudo o que lemos, independente de quem assina a mensagem. E se a mensagem é edificante e traz com ela um conteúdo que nos ajude na nossa caminhada, pouco importa se vem desse ou daquele espírito, não é mesmo? O que importa mesmo é o seu conteúdo. E essa é uma das dificuldades do espiritismo prático, sendo necessário muito estudo e dedicação para perceber nos menores fatos, em simples detalhes, toda a magnitude de um ensinamento que uma comunicação mediúnica pode trazer. Um belo exemplo disso são as parábolas de Jesus, que para um distraído que lê essas passagens não vê nada além de umas pequenas histórias contadas para explicar alguma coisa, mas que quando estudadas com dedicação, se percebe que cada palavra foi escolhida com um sentido muito mais amplo que o literal que se mostra na escrita. E uma frase nesse item é muito importante que seja dita. Veja só: anos são necessários para que se forme um médico medíocre, e 3/4 de uma vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? O estudo do Espiritismo é realmente imenso e toca profundamente todas as questões da metafísica e de ordem social. É importante, então, que não tenhamos a pretensão de achar que já sabemos o necessário, ou que haja alguém dentre nós capaz de ensinar sem nada aprender. Com isso, é natural que se criem situações em que aparentemente haja contradição nas ideias. Vemos todos os dias pessoas falando sobre o mesmo assunto com pontos de vistas diferentes, mas com o mesmo propósito final. Um bom exemplo disso é a religião, ou quando se fala sobre Deus. Uns dirão: é o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, o vácuo quântico, mas todas estarão sempre falando de Deus. Mas na verdade, nada disso realmente importa se nos prendermos nas definições, nas palavras e na superficialidade das ideias, e não enxergarmos a sua essência, que só será sentida após muita reflexão no assunto. Meus amigos, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui estudando com todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. A grande discussão que existe no meio acadêmico é: será que essas cartas efetivamente proporcionam evidências, informações verídicas
sobre esta pessoa falecida e que o médium não teria tido acesso por meios normais? Essa é a grande pergunta. Nós acabamos de publicar um artigo numa revista acadêmica investigando as cartas psicografadas por Chico Xavier. O estudo de um primeiro conjunto de cartas atribuídas a uma certa pessoa falecida. Essas cartas produzem informações verificáveis, não informações genéricas, sobre nome de pessoas, situações que aconteceram, etc. E essas informações eram, de um modo geral, informações verídicas. Realizamos entrevistas em profundidade com familiares, com conhecidos, com pessoas que tiveram acesso a aqueles fatos. Obtivemos também recortes de jornal, documentos, mas houve casos, por exemplo, em que nem as pessoas que foram obter a carta com Chico Xavier tinham aquela informação que estava na carta. Apenas posteriormente foi feita uma investigação pelos próprios familiares e então descobriram que aquelas informações eram também verídicas. Nós investigamos também outros casos. Nós estamos finalizando para submeter para publicação também.